Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao Canto da MPB. Eu sou o Kleber Danoli e este é o vídeo Elis Regina em 8 minutos. Uma série de biografias que começamos com Wilson Simonal e agora vamos falar de Elis Regina, depois também num outro vídeo que fizemos, que falamos de César Camargo Mariano, linkando o Simonal e a Elis, porque o César foi arranjador, foi parceiro musical de ambos. Bom, os links para esses vídeos vou deixar na descrição para facilitar a sua vida. Então, Elis Regina em 8 minutos pode parecer muito para você, não tem problema. Se você acha que é muito tempo ficar me ouvindo falar de Elis Regina, sem problemas. Vamos aí fracionar um pouco esse vídeo e começar com Elis Regina, para quem tem pressa, em apenas 1 minuto. Em 1 minuto dá para dizer que Elis Regina é gaúcha, nascida em 1945 e é cantora desde muito jovem nas rádios gaúchas. Ela chegou ao Rio de Janeiro em 1964 e já no ano seguinte participou do primeiro festival de música popular brasileira, defendendo a canção Arrastão de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, música que no caso foi a vencedora do festival. Ainda em 65, ela passou a apresentar o programa Fino da Bossa e seu nome foi se firmando cada vez mais como uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. Ao longo da carreira, foram 18 discos gravados em estúdio, com pérolas como O Bêbado e a Equilibrista, Como Nossos Pais, Fascinação, Aprendendo a Jogar, entre muitas outras. Infelizmente, ela faleceu em 1982, muito nova, com apenas 36 anos. Viu como é pouco? 1 minuto não dá para nada, então agora sim, Elis Regina em 8 minutos. Elis Regina Carvalho Costa nasceu em Porto Alegre no dia 17 de março de 1945 e já nasceu cantora. Tanto que aos 7 anos de idade, bem piquititica, ela já foi tentar a sorte numa rádio local, mas a timidez adiou sua estreia em 5 anos. Mesmo assim, ela não ficou parada, foi estudar piano para ir se aperfeiçoando. Já era um prenúncio do que seria sua vida nos 30 anos seguintes. Cantar e aprimorar sua técnica para cantar ainda melhor. Quando jovem, ela até pensava em ser professora, mas, ao mesmo tempo, cumpriu devidamente cada etapa que uma cantora deveria completar na sua época. E sempre muito precoce. Aos 12, então, finalmente, ela estreou na Rádio Farroupilha, cantando sambas canções da época. Aos 15, em 60, ela já era considerada a melhor cantora do Rádio Gaúcho. Aos 16, ela já tinha gravado o seu primeiro disco, Brotolândia, voltado para os jovens roqueiros da época, porque a intenção da gravadora era ter uma Celi Campelo para chamar de sua, e a Elis, muito novinha, tinha de se enquadrar. Mas, nessa época, o grande sucesso mesmo ainda era a Bossa Nova, e os discos seguintes da Elis serão basicamente nesse gênero, com um pouco de samba e com sambas canções também. E por que eu estou reforçando isso? Porque anos depois a Elis vai justamente ser radicalmente contra a Jovem Guarda e a presença do rock na música brasileira. Ironias do destino. Em 1964, a família da Elis entendeu que para ela fazer sucesso mesmo era preciso deixar o Rio Grande do Sul. Então, quando ela chegou ao Rio de Janeiro, ela já trazia na mala boas indicações e 4 LPs gravados em estúdio. Aí, quando ela começou a cantar na Noite Carioca e depois, consequentemente, na televisão, de fato, as coisas se aceleraram muito. Ainda em 64, ela venceu um prêmio Roquete Pinto como a melhor cantora do ano e no ano seguinte ela participou do Festival de Música Popular Brasileira da TV Excelsior
com a música Arrastão do Edu Lobo e do Vinícius de Moraes, e seu carisma também colaborou para que ela assumisse, se tornasse apresentadora do programa Fino da Bossa, ao lado do queridíssimo Jair Rodrigues. Aqui cabe dizer que em 67 ela se casou com o produtor musical Ronaldo Boscoli, produtor musical, compositor, e eles tiveram um filho, o João Marcelo. Foi um casamento muito tumultuado e que durou 5 anos. Bom, mas a partir daquele estouro, a Elis vai se consolidando cada vez mais como a maior cantora brasileira da sua geração. Tanto que ela lidera uma movimentação ideológica dentro da música popular que colaborou para instituir as bases do que passaria a ser chamado de MPB. Inclusive ela radicalizou, porque ela estava envolvida no programa do Fino da Bossa, e em 67 ela ainda não admitia o uso de guitarra elétrica na música popular brasileira. Inclusive ela organizou uma passeata em protesto a essa internacionalização da nossa música. E também nessa época, quando eclodiu o movimento tropicalista, com Caetano, Gilton, Zé, Gal, ela deu muitas declarações críticas, afirmando que se tratava de um movimento puramente comercial. Com o tempo, ela suavizou esse posicionamento, digamos, mais radical. Mesmo assim, ela seguiu dando declarações implacáveis, e isso fez com que ela colecionasse muitos desafetos ao longo da carreira e estivesse muitas vezes envolvida em alguma briga. Em 1972, Elis convida César Camargo Mariano para trabalhar com ela. Ele tinha acabado de se desligar do Wilson Simonal e assume a direção musical dos discos e dos shows da Elis. No ano seguinte, depois eles se casariam e teriam 2 filhos, Pedro Camargo Mariano e a Maria Rita, que os dois são cantores hoje em dia, e a Elis e o César ficariam casados até 1981. Bom, aí nos anos 70 ela passa a enfileirar um disco melhor que o outro até chegar no Falso Brilhante de 76, que é fruto de um espetáculo musical de mesmo nome, em que Elis meio que contava a sua história num clima meio circense. Tinha a direção da Miriam Muniz. Foi uma das primeiras vezes que alguém do teatro dirigiu um show musical nesse formato, e o show foi um sucesso absoluto, ficou quase 2 anos em cartaz, e depois o disco também sucesso, e é considerado por muitos especialistas como o melhor da cantora. Isso sem falar no disco Elis e Tom, que contamos essa história aqui no Melhores Discos de MPB. Vou deixar na descrição também para você conferir. Além da excelência técnica em matéria de canto, a Elis também foi aprimorando sua presença de palco, conferindo dramaticidade às suas interpretações com consciência cênica. Sempre entregue, expressando no corpo e no rosto o sentido das letras, colocando verdade no que ela estava cantando, e isso faz com que muita gente diga que ela cantava com a alma. O Belchior, ela cantava de um jeito, com uma postura, um olhar. O Tom Jobim, ela já cantava de outro, completamente diferente, mais suave, mais delicada, e assim por diante. E aqui cabe dizer que a Elis tinha muita sensibilidade para escolher repertório. Ao longo da carreira, ela cantou músicas de medalhões da MPB, como o Ari Barroso, Dorival Caymmi, o Baden Powell e o Vinícius, o Tom, mas ela também farejava o sucesso mesmo em autores ainda desconhecidos. E aí, dessa maneira, ela colaborou para impulsionar a carreira de grandes compositores. Nós já citamos o Edu Lobo e o Belchior, mas também podemos citar o Milton Nascimento, o Gilberto Gil, o Ivan Lins,
o Aldir Blanc, o João Bosco, entre outros. Elis faleceu em janeiro de 82, sua morte gerou polêmica, fãs conservadores condenaram a artista que faleceu por overdose, numa combinação de altas doses de álcool, cocaína e tranquilizantes. Mas o fato é que foi um vacilo fatal, porque gente que conheceu Elis na época afirma que ela não era usuária de drogas, e mesmo quem assiste hoje as entrevistas dela na época, dá para ver como ela valorizava a vida e como ela dava valor e importância aos seus filhos e a ser mãe. Enfim, um vacilo fatal no momento de fraqueza na vida da cantora. Aqui no vídeo não vamos entrar em detalhes no dia da morte dela, que foi bastante dramático. Vamos dizer e encerrar o vídeo dizendo que ela deixou como legado alguns clássicos da nossa música, além daquelas que já citamos anteriormente. Também dá para destacar Águas de Março, Alô, Alô Marciano, Atrás da Porta, Casa no Campo, Madalena, O Mestre Sala dos Mares, Se Eu Quiser Falar com Deus, Só Tinha de Ser Com Você, Velha Roupa Colorida e Tiro ao Álvaro, entre muitas outras. A Elis tinha como referência e ídola a cantora Ângela Maria, que ela reverenciou muitas vezes durante a carreira. Isso para dizer que aqui para o canto da MPB, a ídola é a Elis Regina. Nós a consideramos a maior e melhor cantora brasileira de todos os tempos. Ainda hoje não surgiu uma cantora como Elis Regina, com seu nível de perfeição, pois além de ter nascido com vocação para cantar, ela foi se lapidando ano a ano. Eclética, performática, obtinha efeitos vocais que a transformavam num verdadeiro instrumento musical, como ela própria fez questão de registrar. Ela colocava seu sorriso no seu canto, fazia o que quisesse com a voz, abusava das variações de tons, de ritmos, de velocidades, tinha um controle absoluto dos vibratos, daí ela floreava os sons, criava uma harmonia vocal. E tudo isso sendo fumante. Imagina se não fumasse, e imagina se ainda estivesse viva. Faz muita falta, e não somente por razões artísticas, mas sobretudo por razões humanas. Elis Regina é um ser humano que faz falta no mundo. Achou pouco? Quer saber mais da Elis? Então só através dos livros, né? E são duas opções. Uma do Arthur de Faria, Elis, uma biografia musical, e a outra opção também do jornalista Júlio Maria, Elis, Nada Será Como Antes. E é isso. Esperamos que esse vídeo tenha servido para você conhecer a Elis, ou, para quem já conhecia, reafirmar a sua importância na música brasileira e revisitar a sua história. Por isso, peço que você deixe o seu gostei para esse vídeo. Se puder, deixe algum comentário para complementar com mais informações. E no melhor dos mundos, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Se já é inscrito, minha gratidão eterna. Se ainda não é, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Tá bom? Muito obrigado pela sua visita e até a próxima.